Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Eu já estou aqui para conversar com você sobre a prova da PRF no tocante aqui à informática. Então, o nosso tema é o que priorizar agora nessa reta final para a Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente estudou aí as questões que a banca CESP tem cobrado nos últimos anos e, como sempre, o que eu digo para você, além de estudar as questões para ver os temas mais cobrados, a gente também sempre fala que essa reta final é o momento de você resolver muitas questões. Você pode ver as dicas dos professores, porque nessas dicas, né, a gente faz um resumo, um apanhado, aquele filé mignon do que a banca mais tem cobrado, do que tem mais, assim, probabilidade de cair na sua prova. Então, assistir, estudar aulas, né, que são intensivos, que são resumos, nessa reta final ajuda bastante. E, claro, estudar questões. E sempre lembrar que estudar questões é diferente de resolver questões. Lá no dia da prova você resolve questões, no dia que você faz simulado você resolve questões. Mas enquanto você está estudando, você vai ver todos os assuntos daquela assertiva, daquela questão. Questão CESP, né? Certo ou errado. E tem muita questão de informática para você estudar, então você pode utilizar apenas questões da banca CESP para estudar. Mas determinadas questões que pedem algo muito específico, você pode ampliar um pouco esse estudo. Por quê? Porque o examinador ele pode cobrar na tua questão algo daquele assunto, mas não exatamente o que ele cobrou na prova, ok? Então, eu trouxe aqui o edital, né, o conteúdo programático, na verdade, de informática, o que ele está cobrando aqui da gente. Então, ele está cobrando essa parte de conceitos de internet e intranet, né? No item 2, conceitos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. E dentro desse item 2, ele cobra ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa, de redes sociais e ferramentas colaborativas. Então, nesse item, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Os aplicativos, né, comerciais de navegação, então ele não especificou aqui quais, mas Firefox, Mozilla Firefox, Google Chrome são os navegadores mais cobrados. A parte de correio eletrônico não é tão explorada, nem grupos de discussões. Agora, quando se fala aqui em busca, pesquisa, aí é um tema que a banca CESP gosta. E se você olhar, tem bastante questões, muitas questões sobre esse tema, né, questões de provas passadas para você estudar. Então, anota aí que busca e pesquisa é importante. Redes sociais também não tem muitas questões. E aqui a gente tem ferramentas colaborativas. Quando a gente olha para o edital da PRF, a gente tem assim uma surpresa, porque a gente não tem mais nem o BR Office, a gente não tem o Microsoft Office, né? A gente não tem editor de texto, não tem planilha aqui nessa cobrança. E aí, o que a gente pensa disso? Quando a gente fala das ferramentas colaborativas, ele pode cobrar, por exemplo, o Google Workspace, que lá a gente tem documentos, a gente tem planilhas, né? Tem apresentações, mas eu acredito que se vir questões do Google Workspace, vai vir mais o que é um software de colaboração, essa parte do compartilhamento que a gente aborda, né, nas aulas aqui no Aprova. A gente fala sobre isso. Então, sempre eu falo que lá o conceito de software colaborativo e ali no menu arquivo, que a gente tem a parte de compartilhar, que é bastante importante você entender. E outras ferramentas também colaborativas que a gente estuda na aula. Então, esse é um ponto que não é tão explorado nas questões de prova, mas que pode vir uma questão, sim, na sua prova, porque não temos aí a parte de edição de texto e planilhas. E aí, no item 2.2, a gente tem noções de sistema operacional, ambiente Windows.
E a gente tem bastante cobrança, né? Cerca de 30% das questões aí dos últimos anos, elas cobram sistema operacional. Então, é um número alto, né, de questões e que indico que você priorize bastante esse assunto, então. No item 2.3, acesso à distância de computadores, transferência de informações e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Então, aqui, quando a gente fala em acesso à distância de computadores, acesso remoto, a gente está falando também de rede, né? Quando ele fala aqui de internet, intranet, né? Essa parte de redes e internet também é bastante cobrado pela banca CESP, também cerca aí de 30% das questões que a gente vê da banca é acerca de redes e de internet. Então, também dá uma priorizada nesse assunto que também é importante. Você vai falar, professora, tudo é importante. A maior parte do que a gente viu aqui realmente tem bastante importância para a banca. Depois, no item 3, a gente vem de novidade. Olha só o que tem aqui no nosso edital. Tem um item chamado transformação digital. Mas ele coloca, né, o edital coloca aqui para a gente o que é que ele está cobrando nessa transformação digital. E aí a gente tem aqui, primeirinho de tudo, internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? O modo como os objetos físicos, né, estão conectados, eles se comunicam entre si, né, como um sensor inteligente. Né? Então, a parte de internet das coisas, gente, eu creio muito que vai ter questão, por exemplo, do IPv6, né, o IPv6 LOWPAN, né, que você vê na minha aula aqui no Aprova também, então cuida disso porque é coisa nova. O examinador, né, vai ver esse tema ali no edital, tá doido para cobrar coisa nova, não aguenta mais cobrar tanto sistema operacional, tanto Windows, e eu acredito que venha uma questão ou duas aí de transformação digital, porque a gente tem 3 itenzinhos aqui bem interessantes e que eu vou dizer, eu acho bem gostoso de estudar isso, porque faz bastante parte do nosso dia a dia, a grande tendência, a novidade, enfim, acho que bem legal. Então, só que aqui, o que acontece nesse item 3? Você não vai encontrar questões, né? Eu vi uma outra questão de internet das coisas, aí já tem um pouco mais de questões sobre Big Data, tem, né, algumas questões de inteligência artificial, mas então aqui, eu digo para você, resolve, estuda essas questões que você encontrar, mas também dá bastante atenção para a aula, faz resumos aí dessas aulas, porque eu acredito que venham questões desses itens aqui. Quando a gente fala do 3.2, aqui do item, né, de Big Data, você tem que prestar atenção, então, no conceito de Big Data, nos Vs, né, volume, variedade, velocidade, valor, veracidade nos Vs do Big Data, que é algo que é bastante cobrado também em prova, certo? E quando a gente fala de inteligência artificial, né, a maneira, vamos dizer que os dispositivos eletrônicos, eles vão funcionar, né, de uma maneira que lembra o pensamento humano, não exatamente igualzinho, mas é a tendência, é o que se quer. Aí entra aprendizado de máquina, né, esses assuntos que estão dentro aí de inteligência artificial. Então, eu creio que venha questão, sim, desse item, que é novidade. Eu já fui examinadora de prova também, de banco, não sou mais há muito tempo. Mas a gente gosta, né, os examinadores, a gente não, que eu não sou mais, mas examinador gosta, sim, de cobrar novidade. E a gente ainda tem aqui o item 4, que é a parte de conceitos de proteção e segurança. E aqui, gente, você tem os conceitos que estão lá no CERT, né, que a gente passa para você direitinho isso em aula. E também é um assunto, a segurança da informação também é um assunto que CESP gosta de cobrar, tá? Também cerca aí de 25% das questões que a gente tem dos últimos anos da banca, elas abordam segurança da informação. Também é importante você estudar a parte dos malwares, né, vírus, principalmente essa parte, a parte de firewall. Nós tem muita questão de firewall
aí nas provas passadas, né, feitas pela banca CESP. E por último, computação em nuvem, que é outro assunto, vou dizer, estuda a questão. Tem bastante questão, tem várias questões, dá para você estudar bem legal agora nessa reta final, né, fazer a tua revisão, ver o que CESP mais cobra, aborda aí cobrando computação em nuvem. Também é um assunto importante, ou seja, como a gente tem muitos assuntos importantes nesse edital, a gente tem muitos assuntos que a banca cobra bastante nesses últimos anos, aqui que eu fiz, né, uma pesquisa, então aí eu falei cerca de 30%, 25 a 30% de Windows, cerca de 30% de redes, cerca aí de 25% das questões de segurança da informação, depois fala de navegadores, já aí pouquinhos, 10%, e-mail, em 5% das questões aí abordam e-mail. Então, se você for estudar as questões, que é o que eu estou indicando para você, você vai perceber, nossa, cai mesmo muito mais sistema operacional, cai mesmo muito mais essa parte de redes e internet. E a transformação digital, como a gente não tem aí questões aí suficiente, digo para você, aproveita as aulas, faz os teus resuminhos, os teus esqueminhas das aulas, porque eu acredito que vem a questão, sim, desse item 3, transformação digital, mas que é gostosinho de estudar. Bom, então essas são as minhas dicas aí de como você priorizar, principalmente através do estudo de questões, e o que priorizar para a PRF. Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente vai ter o maior prazer em conversar com você, ok? Então, um grande beijo, foco aí no teu estudo e excelente prova!